Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nem que seja virtualmente, para realizarmos mais uma reflexão acerca de um ensinamento do Evangelho de Jesus, dessa doutrina, a doutrina dos Espíritos, que nós escolhemos para nortear a nossa caminhada aqui nesse planeta escola. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito delicado, mas que pode nos trazer, nos propiciar uma reflexão muito rica, muito profunda. Nós hoje vamos falar de auto-perdão. Nós sabemos que quando falamos de auto-perdão, nós estamos falando da capacidade de nos perdoarmos pelos erros, pelos equívocos que nós cometemos nessa nossa trajetória aqui como encarnados. Existem irmãos que passam a vida inteira se consumindo no sentimento de culpa por erros, por equívocos praticados. Esta não é uma postura salutar. Primeiro, nós precisamos aprender a nos perdoarmos para que nós possamos seguir em paz. Errar, se equivocar, todos nós erramos. Não somos espíritos ainda evoluídos a ponto de não cometermos falhas. Equivocamos-nos o tempo todo. Às vezes temos comportamentos, atitudes que olhamos para trás e nem acreditamos que fomos capazes de fazer aquilo. Mas isso ocorre com todos nós. Não vamos ficar por isso, adoecer o nosso espírito, nos consumindo na culpa. Culpa não promove nenhum crescimento, nenhum amadurecimento espiritual. Ao contrário, culpa adoece o espírito. Com os erros, com os equívocos do passado, a gente aprende para não cometê-los novamente. Mas não devemos ficar nos consumindo em culpa. Se a gente errou, se a gente falhou, se a gente pisou na bola, importante que a gente perceba o que pode fazer para se redimir perante Deus, nosso Pai, né? Porque a gente infringiu muitas vezes as leis divinas. Então, se redimir perante Deus, se redimir perante nós mesmos e se redimir perante aquele com quem a gente errou, com quem a gente falhou. E exercitando o auto-perdão, nós vamos ter condições de seguirmos em frente, de prosseguirmos nessa caminhada de aprendizado de falhas. Meus irmãos, todos nós erramos, todos nós retrocedemos, todos nós fraquejamos. Todos nós nos equivocamos, afinal, somos habitantes de um planeta de provas e expiações. Como eu disse, não somos espíritos iluminados ainda. O nosso destino é a luz, mas não será tão cedo que nós vamos conquistar esta luz. Se estamos reunidos neste planeta de aprendizados tão difíceis, de dores atrozes, tantas dificuldades, é porque nós ainda somos crianças espirituais,
cometendo muitas vezes os mesmos erros. Se nós fôssemos espíritos iluminados, se já estivéssemos num outro patamar evolutivo, nós não estaríamos aqui nesse planeta, nós estaríamos nos mundos felizes, nos mundos celestes. Mas tenhamos fé, tenhamos esperança, porque é para lá que nós vamos. E esse ritmo dessa jornada, dessa caminhada, cada um vai imprimir o seu ritmo. Agora, o importante, que nós não devemos nos esquecer nunca, que nós temos o governador deste planeta de aprendizados difíceis é Jesus. Aquele mesmo que prometeu a Deus nosso Pai que não deixaria de resgatar nenhuma das ovelhas que lhe foram confiadas. E quando Jesus aceitou a tarefa, aceitou a missão de encarnar neste planeta para ser o nosso modelo e guia, ele sabia que nós não somos fáceis. No entanto, ele aceitou o desafio e com tanto amor tem nos conduzido nessa jornada de aprendizado e de evolução. E quantos exemplos, quantos personagens evangélicos nós temos como referência? Pessoas que se perdoaram e cumpriram lindamente a missão, a tarefa que Jesus lhe confiou. Quem não se lembra do doutor da lei Saulo de Tarso, perseguidor implacável dos cristãos, mas que tem aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, em que Jesus lhe pergunta: Saulo, por que me persegues? E naquele dia, naquele momento, começa o processo de transformação de Saulo, que se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios, o grande continuador da obra de Jesus. Abandonou tudo, patrimônio material, família, tudo para cumprir lindamente a tarefa que Jesus lhe confiou. Não há registros de que em algum momento Paulo tenha ficado se consumindo em remorso, em culpa pela sua conduta, pelas ações que ele teve junto aos cristãos. E Pedro, o discípulo tão passional em relação a Jesus, que com tanta força, tanta veemência defendia a mensagem do mestre. E, no entanto, no diálogo da despedida, Jesus afirmou a Pedro: antes que o galo cante esta noite, Pedro, tu terás me negado 3 vezes. Imagino eu que Pedro, surpreso, deve ter argumentado com Jesus: como, mestre, como eu irei negá-lo? Se eu amo, se eu admiro tanto, se tudo eu deixei para seguir contigo, para ser o seu discípulo, para trabalhar ao teu lado. Mas tudo que Jesus anteviu se confirmou. Porque no dia que Jesus foi capturado, Pedro passava ali e uma pessoa apontou e disse: olha, aquele andava com o Nazareno. E Pedro olha e nega: não. Imagino que ele tenha dito: não sei de quem estão falando. Eu não o conheço, não sei de que se trata. Pela segunda vez, Pedro prossegue já numa caminhada talvez de fuga, né? Porque ele se acovardou, ele teve medo. E mais uma vez alguém o percebe e o aponta como um seguidor de Jesus. Mais uma vez ele afirma que nem conhecia Jesus. E pela terceira vez, um grupo de pessoas que ali conversava percebem Pedro passando apressadamente e o apontam. Ali está, aquele andava ao lado do Nazareno. Ele fazia parte do grupo dos seus discípulos, mas mais uma vez Pedro nega, afirmando que não conhecia Jesus, que não sabia de quem eles estavam falando.
Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não há registro de que em algum momento, tanto Paulo como Pedro tenha olhado para trás e tenha ficado remoendo culpa e remorso. Ao contrário, ambos seguiram e realizaram a tarefa que Jesus lhe confiou. Ambos se tornaram exímios continuadores da obra do Mestre. Pedro fundou a Casa do Caminho, aquela casa que ele, juntamente com seus discípulos, acolheu tantos irmãos necessitados, tantos irmãos enfermos, enfermos do corpo e enfermos da alma. E ali naquela casa, ele amparou, acolheu e apontou caminhos. Então, que nós possamos nos mirar neste exemplo. Já Judas não se permitiu se perdoar. E por isso se consumiu na culpa e no remorso e deu fim à própria vida. Então, meus irmãos, a reflexão que fica hoje é que nós precisamos nos olhar com um olhar mais piedoso, mais misericordioso, mais amoroso, nos perdoando pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e com eles nós aprendemos. Mas nunca nos esqueçamos que culpa é autoflagelação, que não vai nos conduzir a nenhum aprendizado e amadurecimento espiritual. Que possamos olhar para nós mesmos com muita gratidão por sermos quem somos, pela oportunidade que representa a nossa vida, que possamos a cada dia nos amarmos mais e sermos capazes de nos perdoarmos pelas nossas faltas. Porque Jesus nos ama, nunca nos esqueçamos que Jesus nos ama apesar das nossas falhas, das nossas quedas. Ele continua nos amando e sendo a nossa referência maior e sendo o nosso guia nesse trajeto, nessa jornada de aprendizado, de progresso, de evolução e de aproximação de Deus, nosso Pai. Muita paz e muita luz.